Eu vinha com uma média de 220, 250 levantadas de mão por mês. Em agosto, a gente teve 343 levantadas de mão, o que é legal. Com uma grande diferença. Antes, eu tinha uma taxa de conversão em torno de 40% dessas levantadas de mão geravam conversa, proposta, isso aqui. Eu tô com 80%, tá? Então, Caramba, assim, eu dobrei. Você vê a assertividade da exatamente. qualidade do público quando a gente constrói a estratégia como um todo. É isso aí. Quando eu faço comparação, no mesmo período do ano passado para esse ano, foram 200% de crescimento. Caramba. No negócio a assinatura, tá? Porque os outros negócios também cresceram, estão indo super bem. E no mês passado a gente bateu o recorde de vendas e a gente bateu o recorde de faturamento, como foi também em agosto e como foi em julho. Então, os últimos 3 meses a gente está batendo o recorde. Que legal. Então, a gente está muito feliz, cara. Eu acho que valeu. Olá, pessoal. Hoje temos um bate-papo especial. Hoje temos o convidado aqui, o Kleber, cliente nosso. Bom dia, Kleber. Bom dia, tudo bom, Evandro? Bom dia, obrigado pelo convite. Tudo bem, Imagina, a satisfação e uma alegria nossa, sabendo da tua experiência corporativa e como empresário, poder estar aqui conosco é uma satisfação muito grande. Conta um pouco o que você faz, conta um pouco da empresa. Tá legal, vamos lá. Bom, a Assina é uma intermediadora de carro por assinatura, tá? Eu tô nesse mercado já há muito tempo, mais de 30 anos trabalhando no setor de locação de veículos, sempre fui executivo aí das principais multinacionais, e esse modelo eu trouxe da Europa praticamente, porque eu tive uma vivência no passado, na empresa que eu trabalhava, quando esse produto surgiu na Europa. E quando ele surgiu, eram várias locadoras, montadoras oferecendo carro por assinatura, e aí o consumidor começou a ficar perdido, porque cada uma tem um tipo de contrato, né? E o que acontece? Nesse momento, na Europa, surgiram os brokers, que são empresas especializadas para vender esse produto. Para a locadora, uma grande vantagem, porque é uma força de venda focada naquilo, e para o consumidor, uma excelente solução, porque ele se via perdido ali nas diferentes nuances de contrato, e aí o broker ali, aquele representante, ele explicava todos os detalhes do contrato. O que acontece? O mercado de carro por assinatura chegou no Brasil com 15 anos de atraso, mas chegou agora, e aí todo mundo começou a oferecer carro por assinatura. Localiza, Movida, Porto Seguro. A Porto Seguro foi a primeira. Eu brinco que eu fui o primeiro a vender carro por assinatura quando eu era CEO de uma multinacional chilena aqui, isso em 2014. Eu vendi os primeiros 10 carros de carro por assinatura na época, porque eu já acreditava no produto. Mas, enfim, recentemente, quando o produto explodiu, eu já tinha saído do mundo corporativo para começar a empreender. E aí eu olhei a oportunidade e falei, vou montar um negócio desse. Qual a diferença? Tem muita gente fazendo o que a gente faz. Só que a gente conhece todas as locadoras, eu conheço todos os contratos e eu conheço o pós-contrato. Eu sei cada detalhe daquela condição contratual, como é que vai impactar no consumidor. Então, essa é a nossa primeira bandeira. A gente é um especialista muito forte em carro por assinatura. E para o consumidor, essa experiência de frota corporativa, isso, aquilo, começou a fazer sentido. Então, a gente montou a Assina no final de 2021. Então, a gente tem aí 2 anos, quase 2 anos de estrada. E diferente do que eu sempre fiz na vida, que foi B2B, a Assina é B2C, né? Depois do que a gente foi fazendo, surgiram outras frentes de negócio aqui na Assina. Hoje a gente atua em 3 frentes. No Assina Assinatura, que é a intermediação de carro por assinatura para essas locadoras. No meio do caminho surgiu uma oportunidade do Assina Solution, que eu faço a administração da locadora para um investidor que tem lá seus 10 milhões, 15 milhões, quer investir, quer montar uma locadora e não conhece esse negócio, a gente faz a gestão. Então, todo o planejamento estratégico e a gestão da locadora a gente faz também. E o terceiro braço que surgiu no meio do caminho foi a Assina Fleet, que é fazer o que a gente faz para empresas que aí no produto de terceirização de frota. Então, mais ou menos isso. Mas indo no B2C, eu confesso para você que eu patinei, eu apanhei. Né? Por que a gente está aqui, né, Emanuel? Uma vez a gente estava lá num evento ali da IAG, parceirão, né? E eu encontrei o Evandro, eu falei, eu tô com um problema aqui, a gente está divulgando, eu tenho há 2 anos uma agência, nossos posts são lindos, mas ele perguntou, qual o seu engajamento? Eu peguei ali, abri o Instagram, mostrei para ele falou, pô, nem sua mãe tá curtindo vocês. Eu vou dizer, eu me senti mal e eu falei, eu preciso contratar esses caras, entendeu? E foi aí que a grande sacada, e eu agradeço todo dia por ter adentrado aqui nessa parceria, ter chamado vocês, contratado a Codirect, justamente para fazer esse trabalho, porque não importa, né, o quanto eu conheço de mercado, o quanto eu conheço de tudo. Meu cliente ideal estava muito bem mapeado, tudo bonitinho. Mas, cara, o que adianta disso se eu não sei fazer nas redes sociais, se eu não sei produzir conteúdo, se eu não sei
fazer o engajamento, entendeu? A levantada de mão. Uhum. Eu sei controlar a levantada de mão, eu sei fazer a venda depois, mas no digital eu era um bebê, entendeu? Então é mais ou menos isso, Leandro. Legal. Essa história é boa. E bacana isso de buscar, né? Porque você já tinha tido experiência com agências, assim, você viu que não é o caminho. Digo, o problema não é a agência, o problema é como a gente lidera essa agência. Eles não são nosso departamento de marketing, né? Eles são produtores, então, eu digo, eles são executores. Agora, a estratégia tem que vir dos donos ou de uma consultoria que vai ajudar a pensar e alguém que vai executar aquilo. E aí eu percebo que faz uma diferença grande em relação a resultado, de fato, né? Sem dúvida, é aquilo, né? Eu estava olhando post bonito, né? E eu também cometia muito erro, porque eu não tinha essa visão. Eu nunca fiz venda pedindo para o cliente comprar de mim. Nunca. No B2B nunca foi isso. Mas quando eu entrei no B2C, lembra lá do Compre Já, Casas Bahia? Eu não sei porquê, no meu subconsciente, eu falei, é isso, que é a panfletagem, que vocês levantam muito bem a bandeira da panfletagem. Outro dia eu estava com a minha navegadora, né? E ela falou, olha, ainda está muito panfletado. Falei, eu não estou conseguindo entender o que é o panfletado, né? E aí ela começou, me deu alguns exemplos, tal. Eu falei, pega um post meu, um vídeo meu e me mostra. E, cara, na hora vocês me mandaram ali e falou, olha, tá vendo? Isso é panfletagem. Eu falei, porra, tá tão claro que a panfletagem é essa, e isso não pega bem, né? Então, quer dizer, eu acho que até pega bem, mas não é só isso, né? Então, dentro da minha estratégia aqui de marketing, de digital, eu não posso fazer só panfletagem. E aí, quando eu olhei meu feed ali, eu falei, caraca, 2 anos e pouco que eu tô fazendo panfletagem, entendeu? Então a gente agora começou a ajustar os parafusos. E mesmo com a agência, porque a agência vem com uma série de risco, de vícios, e se eu não falar, ela não vai ter essa atenção. Por que eu contratei uma agência? Como eu te falei, tem muita coisa acontecendo, né? E eu sou mais a cabeça pensante, estratégico, a gente é um quadro pequenininho, nós somos 7 pessoas dentro da empresa, né? E agora estou contratando mais gente, tudo, mas nessa parte de agência, eu quis contratar alguém porque eu ia ganhar velocidade nesse processo. Meu objetivo, no médio e longo prazo, é realmente fazer uma internalização de tudo isso que a gente está fazendo. Mas eu percebi, quando você dá o comando correto, quando você dá o caminho correto, o resultado explode. E explode da noite para o dia. Pois é. A nossa primeira missão era começar a gerar mais lead, né? Começar a gerar lead de fato, começar a vir. Como que foi essa escalada do resultado? Foi lead, depois venda, faturamento? Não, a gente começou como vocês orientam. Primeiro, engajamento. Então, a gente saiu daquele 58, eu estou até com KPI aqui, a gente saiu daquele 58 de engajamento para 51 de engajamento em maio. Nós contratamos a Codirect no final de maio. Junho, julho, agosto e setembro, a gente começou o trabalho. Eu fechei agosto com 4.800 de engajamento, tá? Uau. Primeira coisa. Então, assim, foi muito legal. Para início, é uma primeira visibilidade, né? Você já começa a ter um público maior acompanhando, né? Entendendo o conceito, enfim. A outra coisa que aí ajudou muito, aquele processo do cliente ideal, o material que vocês têm para ajudar a gente a pensar quem é o cliente ideal, né? As dores, ele é muito bom porque ele estrutura o pensamento, né? Porque eu tinha tudo aqui na cabeça, tudo aqui dentro, mas eu sou um cara muito dinâmico, então não tá tudo organizadinho. O material que vocês disponibilizaram, ele dá organização. Então, acho que essa é outra sacada fundamental da metodologia aí da Codirect. E aí, com base nesse material, eu levei para a agência e a gente discutiu muito o cliente ideal e eles fizeram o ajuste de todas as campanhas em cima dos clientes ideais, do cliente ideal. Então, também, além de aumentar o engajamento, a gente começou a perceber um volume de levantada de mão maior, mas muito mais assertiva. Ou seja, a gente tinha um objetivo aqui, eu vinha com uma média de 220, 250 levantadas de mão por mês. Já em setembro, em agosto, a gente teve 343 levantadas de mão, que é legal, com uma grande diferença. Antes, eu tinha uma taxa de conversão em torno de 40% dessas levantadas de mão geravam conversa, proposta, isso aqui. Eu tô com 80%, tá? Então, assim, eu dobrei. Você vê a assertividade da qualidade do público quando a gente constrói a estratégia como um todo. É isso aí. Então, tudo é processo, né? Vendas é processo. Como no B2B é a mesma coisa, no B2C vocês me ensinaram que também é a mesma coisa, no digital também é a mesma coisa. E aí, como consequência, as nossas conversas hipnóticas, né, que vocês falam, tal, nosso processo de venda, ele tem canais de melhoria, mas eu considero bem eficiente, porque eu tenho benchmark aqui
dos meus parceiros. Então, eu tenho o benchmark da Localiza, da Movida, e a gente está com uma taxa de sucesso aqui em torno de 14%, 13%, que é muito superior ao que Legal. outros têm. E no mês passado, a gente bateu o recorde de vendas e a gente bateu o recorde de faturamento, como foi também em agosto e como foi em julho. Então, os últimos 3 meses, a gente está batendo o recorde. Que legal. Então, a gente está muito feliz, cara. Eu acho que valeu. Foi aquela história, não é só minha mãe que vai curtir, deu resultado, entendeu? Porque mãe fala tudo de bem, né? Ouvir mãe é bom, mas a gente tem que ouvir o resto. Que legal, Kleber. Assim, muito, muito legal de ver, assim, e essa escalada do resultado, né? Uma coisa, eu te falo assim, a gente não paga conta com engajamento, mas se ele for estratégico, pelo menos você sabe que você está andando na direção certa. Ou seja, esse engajamento vai se transformar em levantada de mão, e essa levantada de mão vai se transformar em vendas. Digo, se a estratégia está toda alinhada, cliente ideal, posicionamento, estratégia de conteúdo, geração de lead, o atendimento desse contato. Então, se isso tudo está bem casado, chega uma hora que o resultado é uma consequência. E é isso. Ele vira uma consequência e ele é e como você disse, que a gente também é muito fã, que é processual, né? Então, não foi eu digo, tem gente que às vezes fala, fiz um pico de faturamento de não sei quanto, eu falei, legal, assim, é ótimo, não vamos reclamar. Mas se eu não sei o que eu fiz para gerar aquele pico de faturamento, eu não consigo replicar, eu não tenho um negócio sólido que vai crescer de maneira constante, né? É isso. Eu sempre acreditei que faturamento, eu nunca trabalhei com receita ou faturamento como minha meta. Eu nunca trabalhei na minha vida inteira, porque eu acho que ele é consequência. Se eu faço todo o caminho, toda a jornada bem feito, ele é consequência. E aí é onde entra o outro grande gap de quem não está preparado para isso, Evandro, e eu vou te dizer, a gente aqui, eu confesso, eu não esperava esse aumento nessa velocidade. E o que aconteceu? Deu um burnout aqui, porque veio muita gente e a gente não estava tão preparado. Eu estava em processo de contratação. Eu estava me preparando para atender o crescimento, mas ele aconteceu antes, o que é muito bom, né? Aí a gente saiu correndo aqui para contratar gente e ótimo, eu quero resolver esse tipo de problema todo dia, né? Então, foi bem legal, foi bem legal. Legal, assim. né? Pô, gratidão, até digo, né? Bem melhor resolver os problemas tendo demanda de cliente do que, enfim, todo negócio quando ele vai crescendo, se ele tem bate recorde de faturamento 3 meses seguidos, e não importa o tamanho da empresa, ela vai ter algum nível de desorganização que vai precisar se estruturar de novo para poder dar conta daquilo, né? A gente cresceu, quando eu faço comparação, mesmo período do ano passado para esse ano, foram 200% de crescimento. Caramba. No negócio a assinatura, tá? Porque os outros negócios também cresceram, estão indo super bem. Mas uma coisa que eu percebo muito forte aqui, Evandro, que eu acho que é legal, você tem que ter time preparado, né? Porque eu não me considero um cara simples para trabalhar, eu sou muito focado, muito sangue no olho, meu nível de exigência é muito elevado, então preparar o time para isso também, você tem que ter pessoas engajadas com o teu propósito também. A gente descontrai, a gente brinca, isso, aquilo, mas é aquilo, cara, nível de perfeição, eu quero estar lá em cima, né? Eu quero trabalhar com 98% de taxa de renovação. Eu estou nas minhas primeiras renovações e a gente está perto disso, entendeu? Então, porque o sucesso, ele vem de todas essas frentes, né? A gente fala muito, né, das campanhas, a gente hoje, nos últimos meses, 50% das nossas vendas estão vindo de remarketing. Ou seja, alguma coisa que a gente fez, bem feito, não era o momento da compra, mas o cliente voltou por causa da qualidade com que a gente trata, da forma com que a gente trata. Então, acho que isso tudo tem que estar alinhado nas nossas estratégias de marketing que vocês estão trazendo aqui para a gente. Então, não é só uma coisa, é o conjunto todo que a gente tem que olhar e que vocês dão esse suporte. Teus navegadores lá, a Beatriz, sou fã dela, que ela me puxa a orelha e eu gosto que ela puxa. E é assim mesmo, né? A gente está às vezes muito focado no nosso negócio e ninguém tropeça em pedra grande, a gente só tropeça em pedra pequena. É verdade. E tá com vocês ajudam a gente não tropeçar na pedra pequena. Então, é muito bom isso, é muito bom. É uma parceria que tem que durar muito tempo. Maravilha, gratidão, Kleber. Obrigado pelo compartilhar. Assim, todo mundo que assistiu até aqui, tenho certeza que tem uma visão bastante diferente já, tanto em relação ao crescimento do negócio como um todo, de maneira estruturada e através de bons processos e marketing, fazendo a coisa certa. Obrigado. Pessoal, quem não conhece a Assina ainda, vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. Acompanhem lá. Tenho certeza que vocês vão ver cenas dos próximos capítulos ainda. E Evandro, você falou agora, né? Eu vi que teu público é bastante clínicas, isso e aquilo. A gente está com um volume de conversão muito bom para as clínicas e tudo mais. Porque o carro por assinatura é uma solução para o pequeno empresário. Que em vez de você ter um carro, você aluga,
e você pega o seu carro e investe no teu negócio. Então, você resolve capital de giro, um monte de coisa. Sem contar que você não tem dor de cabeça com manutenção, nada disso. Então, e a gente está prospectando bem clínicas estéticas, médicas, e está tendo uma taxa de conversão muito legal também. Então, se tem gente aí do segmento, pode mandar uma mensagem lá para o Kleber, tenho certeza que ele vai ajudar. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu, um abração, viu? Prazer é meu. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau.